Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que todo mundo ouviu falar muito do canal de Suez essa semana. Aconteceu um problemão lá e a gente vai entender o que aconteceu, o que é esse tal de canal de Suez e o que a lua cheia tem a ver com isso tudo. Vamos lá? Pessoal, o canal de Suez é uma hidrovia artificial que foi aberta no Egito no ano de 1869 e ele possui 164 quilômetros de extensão. O que é uma hidrovia artificial? Vamos olhar nas imagens de satélites para a gente entender melhor esse conceito. A gente está olhando aqui, pessoal, o norte da África, o Oriente Médio, um pedacinho da Europa e uma parte aqui da Ásia. E nesse ponto aqui fica o canal de Suez, ele fica no Egito, no Nordeste africano. O canal de Suez é uma hidrovia artificial. O que é uma hidrovia? É um caminho por onde os barcos passam, assim como as rodovias são os locais por onde os caminhões e carros passam, a ferrovia onde o trem passa. Hidrovia, caminho de barco. Essa hidrovia ela pode ser desenvolvida através de oceanos, mares, rios e lagos. No caso do canal de Suez, ela é uma hidrovia artificial porque ela não existia, foi o ser humano que abriu, ela não é natural. Suez é essa região aqui que liga o Mar Vermelho, que fica no nordeste da África, ao Mar Mediterrâneo, que fica aqui no norte da África, sul da Europa, dois importantes mares do mundo. E vocês podem notar aqui que existia um pedacinho de terra chamado istmo que fazia a separação desses dois mares, eles não eram grudados. Bom, o que o ser humano fez então? Abriu esse canal através do Golfo de Suez, que é esse pedacinho aqui de mar. Então, os seres humanos resolveram construir um canal fazendo a ligação entre esses dois mares para facilitar as trocas comerciais, as rotas comerciais de navios mercantes entre esses dois mares. Bom, e aí o canal de Suez foi aberto. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai poder observar o tamanho dessa obra. Então, olha só, aqui nós temos a entrada do canal de Suez pelo Mar Vermelho, tá? E os navios seguem por esse trecho mais estreito. E aqui nós temos um lago, tá? Que é o Grande Lago Amargo. E o navio continua seguindo rumo ao norte por esse canal aqui, mais estreitinho também, né? Notem que em alguns pontos nós temos uma bifurcação para os navios que vão e para os navios que vêm, né? Como se fosse uma via de mão dupla ali. Bom, e o canal continua rumando para o norte e aqui o navio sai no mar Mediterrâneo. Então, essa extensão aqui do canal de Suez, o navio consegue ultrapassar em cerca de 10, 15 horas. E por que é tão demorado assim? Porque como o canal é muito estreito, ele foi construído no final do século XIX, né? Os navios naquele período não tinham a dimensão dos navios atuais. Então o canal acabou ficando muito estreito para os tamanhos dos cargueiros modernos. Então tem cargueiros imensos, como foi o caso do cargueiro que encalhou. Esse cargueiro que encalhou, ele tem uma extensão de mais de 400 metros e uma largura aí de 50 metros aproximadamente. O que aconteceu ali? Possivelmente alguma falha mecânica, alguma falha humana, aliada a rajadas de ventos, fez com que o navio ficasse na diagonal, como mostra essas fotos aí. E ele acabou interrompendo a passagem do canal de Suez nos dois sentidos. O ponto que esse navio encalhou foi esse daqui, ó. O navio encalhou nessa região mais ou menos e o fluxo de navios dos dois lados ficou completamente impedido. Atravessar o canal de Suez é muito importante para o comércio internacional porque economiza alguns bilhões de dólares nas rotas comerciais entre Europa e Ásia. Vamos dar uma olhada aqui no continente africano para a gente entender essa rota. Pensa comigo, um navio que vai sair, por exemplo, da França, né, de algum porto da França, para levar mercadoria, por exemplo, para a China ou para o Japão, para a Austrália.
teria que fazer o caminho antigo, contornando o continente africano. Ou seja, o navio teria que sair da França, passar pelo Estreito de Gibraltar, contornar todo o oeste do continente africano, passar pelo antigo Cabo das Tormentas, hoje Cabo da Boa Esperança, e seguir o seu caminho aqui para o Sudeste Asiático. Bom, com o Canal de Suez, esse percurso ele vai ficar bem menor, porque o navio vai sair da França, vai passar pelo Mar Mediterrâneo, entrar aqui no Canal de Suez, passar pelo Mar Vermelho e assim seguir o seu caminho. Olha só a volta que esse navio deixa de dar. Bom, com esse navio encalhado impedindo a passagem dos demais pelo Canal de Suez, um monte de embarcações ficou acumulado tanto aqui no Mar Vermelho como no Mar Mediterrâneo. No dia anterior do desencalhe do navio, cerca de 400 embarcações ficaram esperando a passagem e ainda vai demorar um tempinho até a fila acabar. Lembrando que a quantidade de containers que esse navio levava era muito alta. Hoje em dia, os navios cargueiros conseguem transportar muitos containers, o que barateia muito o custo de logística entre os produtos das empresas do mundo. Se a gente fosse colocar esses containers em aviões, a gente precisaria de centenas de aviões do tipo Boeing para fazer o transporte da mesma quantidade de carga. Então, é interessante para o comércio mundial utilizar cargueiros tão grandes como esse que encalhou ali no Canal de Suez. Bom, e essa rota alternativa pelo sul do continente africano, ela é problemática por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma rota muito maior, então você vai gastar muito mais combustível, a logística vai ser mais demorada, então vai encarecer esse transporte, e é uma rota muito perigosa, tanto do ponto de vista físico, porque aqui no sul do continente africano a gente tem uma área de encontro de dois oceanos, é uma área que tem muitas tempestades, é um mar muito revolto e tem muitos rochedos, então é uma rota um pouco mais perigosa de se fazer, apesar de que hoje os navios já conhecem os caminhos seguros, você tem um monte de imagens de satélites, sonar, o que ajuda nesse transporte de mercadorias, só que ainda assim é sempre um risco, que é melhor não correr. Além disso, ao longo da costa africana existe a atuação de muitos piratas. Sim, piratas. Hoje em dia a gente tem pirata ainda atuando. E pirata nada mais é do que um ladrão do mar. É um ladrão que vai roubar navios. E existem piratas especializados em roubar cargueiros desse porte. Então é uma rota muito mais perigosa desse ponto de vista também. Bom, o fato é que começaram o processo de desencalhe do navio, né? Começaram a usar rebocadores, pequenos navios para puxar esse cargueiro maior, começaram a tirar o solo que ficou agarrado ali no casco do navio, começaram a fazer a dragagem do canal, só que o navio é muito pesado, né? E ele estava bastante encalhado, esse processo não estava surtindo efeito, né? Eles não estavam conseguindo desencalhar, ou seja, estava um processo muito lento, iria demorar muito para esse desencalhe acontecer de maneira total. Bom, e nesse processo de desencalhe do navio, as equipes que estavam fazendo esse serviço tiveram uma ajudinha da Lua, mais especificamente da Lua cheia. No dia que eles conseguiram desencalhar, a maré subiu cerca de 46 centímetros, dando o empurrãozinho necessário para que o navio fosse novamente alinhado com o canal e conseguisse ali liberar a passagem. Mas por que a maré subiu? O que é maré? Maré é o movimento de subida e descida das águas oceânicas provocados ali pelo alinhamento entre Terra, Lua e Sol. A força gravitacional combinada, né, dos astros faz com que a maré suba ou desça em determinados pontos. Isso acontece no mundo todo. Quem já foi à praia e já ficou observando, viu que ora o mar enche um pouquinho, ora o mar esvazia um pouquinho. Na lua cheia e na lua nova, esse processo se torna mais intenso. E aconteceu justamente uma lua cheia no dia do desencalhe do navio, que foi o que empurrou esse navio e fez com que ele se soltasse ali de onde ele estava agarrado. É a chamada maré de Cizígia. Esse tipo de maré ele acaba elevando bastante ou tirando bastante água de algumas áreas litorâneas. Vou mostrar algumas fotos para que vocês entendam. Olha só nessa imagem aqui. Uma praia surge
por conta da maré baixa. Então dá para notar a diferença de água absurda que acabou ocupando ou desocupando alguns lugares no litoral. Nessa outra imagem, bem interessante, dá para a gente ver um pier, né, um porto, e um barco que ora estava flutuando e ora ficou ali encalhado porque a maré desceu muito e ele ficou na parte seca. Então, a maré foi importantíssima para que esse desencalhe acontecesse, tudo graças à lua cheia. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Curtam aí o vídeo se vocês realmente gostaram do conteúdo, entenderam um pouco melhor sobre esse canal, entenderam o que aconteceu ali. Compartilhem com os colegas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!